Agora estão falando muito dos nazi SMO. Eu que não vou falar as coisas como pode falar, né? Hoje em dia a inteligência artificial pega tudo. E falaram lá, né? Que o Elon Musk fez um gesto. Não fez, né? Agora, quem acredita que fez, não adianta falar que quer acreditar. Mas às vezes esse pessoal assim, mais da informática, às vezes é meio mais esquisito no jeitão, né? Ele já chegou fazendo uns movimentos assim com a mão, assim, né? Dança esquisito. É o jeito, né? Se fosse, tem outro também, acho que ele é rapper, não sei o que é, que já fez uma camisa. Aí é duro, né? Aí realmente é complicado. Porque, ao que tudo indica, os nazis não perderam a guerra. A Alemanha perdeu, eles não, né? Se mandaram lá para a Antártica, onde é um dos lugares que tem entrada para a Terra interna. Vai, porque acho que muita gente já viu, mas tem para terminar. Em 1946, olha bem, 1946, a guerra acabou em 1945. Uma frota dos Estados Unidos foi para a Antártica e tomou um pau deles, que estavam lá. E ao que tudo indica também, eles usaram tecnologia muito mais avançada, né? As tal das Vimanas, tipo sino, disco voador. Quando teve lá a primeira eleição, que o Loirão ganhou, tem que falar assim também, né? Aquele John Kerry fez reunião lá na Antártica. E túnel tem em todo lugar, né? Já mostrou um monte de coisa mostrando isso. Inclusive até o Dr. Rey falou num podcast ou numa entrevista desses programas tipo Danilo Gentili, que ele morava na casa que era da Raquel Welch e tinha túnel. Na área 51 diz que tem bem profundo. Um presidente da república de lá, no máximo, pode chegar a 1 ou 2, 3 andares para baixo. Lá embaixo mesmo, só réptil. Parece que o que mais tem poder para descer mais profundamente é o tal do Henry Kissinger. Esse cara não é fácil, né? Parece que tá vivo ainda, desde a época do Kennedy. Tá aí ainda. Vietnã, né? Fez as porcarias dele. Mas, na verdade, quem realmente apoia os nazistas, mesmo sem saber, a maioria é sem saber, é quem apoia a Ucrânia. E qual é a certeza que eu posso dizer isto? Porque um monte de coisa é boato, né? Que a Ucrânia é um dos grandes redutos, né, deles, dessa turma aí. Que depois que acabou lá a União Soviética, eles tomaram conta. Porque quando começou o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, no uniforme dos soldados ucranianos tinha o símbolo do Sol Negro. E o que é o Sol Negro? Quase ninguém sabe. O símbolo, eu fiz um desenho mais ou menos, é isso aqui, ó. Só que é mais ou menos o que representa, né, meio estilizado, o Sol Negro. Eu acho que não é assim, né? Tem mais coisas assim. Também não é azul, lógico, né? É preto. E onde tem esse desenho? Então, os nazistas tinha também forte a parte do ocultismo, né? Tinha aquela sociedade Tule, né? Tinha aquelas moças lá que tinham poderes, né? Parece que elas foram enganadas também, depois se arrependeram, saíram fora ou acabaram se complicando. O responsável pela parte assim esotérica, espiritual, era o Himmler. E eles pegaram um castelo lá na Alemanha, não esses castelos antigos, forma de castelo mesmo, um pouco mais moderno, que tinha uma sala imensa, né, a sala principal da entrada, com pilares em volta, e no meio tinha esse sol negro, os nazistas. E bem, eles acharam que ninguém ia se lembrar disso, mas muita gente se lembra de ter visto na televisão um documentário mostrando isso. E o que o sol negro representa? É a representação estilizada de Nibiru,
que muita gente também não acredita, que é um planeta do sistema solar, só que ele tem uma órbita de 3.600 anos. Dizem que ele vai até Sirius e volta. Eu acho que 3.600 anos é pouco tempo para ir até Sirius e voltar, né? E ele é o planeta que cruza, fala um planeta X, porque ele cruza, vamos dizer, a órbita dos planetas, o Sol está aqui, né? É tudo assim em linha, numa linha reta. Não é assim, a Terra, aqui está o Sol no meio, a Terra tem uma órbita assim, Júpiter assim, inclinado, é tudo na mesma linha, um em seguida do outro. E o Nibiru ao contrário, ele cruza, ele sobe e desce. E às vezes vem mais perto, às vezes vem mais longe. Quando descobriram isso, em 1983, foi publicado no Washington Post. Na internet talvez ainda tenha imagens, né, foto do Washington Post. Depois descobriram as implicações de Nibiru, aí falaram, agora eles falam que não existe. E quem fala que existe é louco. Nibiru, tem gente que chama de Hercólobos, planeta X, porque ele cruza, né? E o Chico Xavier chamava de planeta Chupão, porque quando estiver mais... É onde mora os Anunnaki, tá? Por isso que os Anunnaki são os répteis aí que mandavam no planeta Terra até as forças da luz chegarem, os grandes líderes foram embora, alguns ainda estão lá, né, entrincheirados debaixo da Terra. E por que ele puxa? Quando a transição planetária estiver aí nas suas fases finais, já começou a transição, ó, tudo acontecendo. Ele vai puxar a alma das pessoas que estão vibrando mais densamente, quem não fez o trabalho de se livrar de gerar energias negativas, né? Os adormecidos. Vai pegar essas almas, os corpos vão ficar aqui, né? Um monte de corpo apodrecendo. Quem ficar aqui vai ter que dar um jeito nisso. E vai levar essa alma para outros, dizem que é outros 4 planetas de terceira dimensão, segundo a evolução espiritual de cada um. Quem estiver vibrando muito densamente, ou seja, quem for ruim, bem ruim, vai para um planeta em estado pré-histórico, reiniciar a sua evolução como ser humano. Outros tipo Idade Média, né, que nem ela na Terra, um pouco mais evoluído, uns prestes a ascensionar e assim por diante. Porque a Terra vai para a 5ª dimensão. Quem ficar aqui, muita gente vai para a 5ª dimensão. Agora, continuar é outra coisa, né? E agora, quem for ruim demais, quem cometeu várias atrocidades, não tem como pagar todos os karma, né? É muita coisa. Seria milhares de encarnação sofrendo. Não dá. Esses não tem como manter a integralidade e eles vão ser dissolvidos no Sol central da nossa galáxia. Não dá para ser integral, vai ser dividido, vai voltar a ser uma colônia de bactérias, né, com um ser superior à alma um pouco mais evoluído. Então ele refaz a jornada, é a segunda morte. Vai refazer a evolução. Bactéria, depois um ser um pouco mais elaborado, ameba, sei lá se é ameba, acho que tem mais de uma célula. Aí um bichinho, outro animal, né, um animal selvagem, um animal doméstico que já tem muitos estímulos evolutivos convivendo com a gente até voltar a ser ser humano. Por isso tem animais mais espertos que o outro, né? Porque o ser superior deles é uma alma mais evoluída, que já foi ser humano. Por isso que tem bactéria que dá né, passa o pé nos antibióticos, porque é um pouco mais esperta. Não é antibiótico, não é uma bactéria de primeira viagem. E Nibiru é onde vivem os Anunnaki, né? Os répteis que sempre mandaram aqui na gente. Prejudicaram a gente em Lemúria, em Atlântida e agora. Inclusive, teve batalhas, né? A luz venceu, mas às vezes você pode perder uma batalha. Tinha uma época, não sei se muita gente vai lembrar, há alguns anos, que tinha aquela movimentação imensa de blindados nos Estados Unidos, passando em Nova York, trens imenso com um monte de blindado, mas blindado leve, né, para guerra urbana, não um tanque de guerra pesado de esteira, mas com roda, um monte de munição. Depois sumiu tudo, né, os campos de, né, tanto de caixão como de concentração da FEMA, né, dos Estados Unidos, e diz que teve, então teve um monte de movimentação, todo mundo mostrando um monte de imagem e depois sumiu.
Aí quem não acredita em nada, fala aí, o pessoal da teoria da conspiração falou e não aconteceu nada. Só que depois você escuta a canalização falando que houve batalhas corporais entre os seres, entre o exército positivo dos Estados Unidos contra o exército negativo dos Estados Unidos, mas dentro dos túneis, debaixo da terra. E as forças da luz, alguns falam que eles perderam, porque os outros também trincheirados lá no fundo, tem armamento que a gente nem conhece. Outros falam que eles tiveram que recuar para eles não retaliarem a gente, né, o pessoal da superfície. Inclusive falavam muito de bomba de plasma, parece que é pior que bomba atômica, mas as bombas de plasma parece que já foram, né, já foram inutilizadas. Tinha até um nome que várias fontes falavam, Topless Net, né, alguma coisa assim, Topless Net. Então, em suma, é isso o que eu não deveria falar.